Glória a Deus, aleluia, radical, livre, abençoado, que bênção, né, que você está aqui hoje conosco, assistindo essa live poderosa, e nós estamos falando de relacionamento à maneira de Deus, né, um relacionamento à luz da palavra de Deus. Com certeza você tem sido muito abençoado nesse dia, e eu quero compartilhar algo com você, né, rapidamente. Eu acredito muito que existem muitos princípios poderosos que a palavra deixa para nós que realmente vão consolidar o nosso relacionamento, né? Mesmo você talvez que ainda não é casado, mas você está noivo, você está pensando em se relacionar, você que está entrando na corte ou está fazendo a corte, você que é casado, essa palavra que eu quero ministrar é para todos, né? Porque com certeza ela pode abençoar muito a sua vida. E eu quero falar hoje sobre um relacionamento, um casamento, a corte, né, o namoro, qualquer que seja, plantado junto a ribeiro de águas. E o texto que eu quero deixar com você está lá em Jeremias, capítulo 17, do verso 5 ao 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Você sabe, esse texto da palavra de Deus fala de dois homens. E eu gostaria de usar esse texto para falar de relacionamento. Por quê? Porque um casamento, né, um relacionamento, é dois que se tornam um. E na verdade nós estamos falando de duas pessoas. O texto aqui, ele deixa claro que existem dois tipos de homens. E eu acredito que existem também dois tipos de casamento, dois tipos de relacionamento. O primeiro é aquele que, de alguma forma, ele está debaixo de uma maldição, diz a Bíblia. Por quê? Por que ele está debaixo de uma maldição? Porque a confiança não foi depositada no Senhor. A palavra fala que a confiança foi depositada no outro. Você sabe, muitos relacionamentos, infelizmente, acabam não dando certo por causa disso. Por quê? Porque muitos entram em relacionamento confiando no outro. E quando eu falo de confiar, eu falo de expectativas elevadas demais. Muitas vezes você quer se casar e você acaba depositando toda a sua expectativa no que o outro vai fazer por você. Você pensa, eu vou agora me relacionar, por quê? Porque essa pessoa vai suprir todas as minhas carências, e porque ela vai suprir todas as minhas carências, eu vou ser feliz, aquela coisa toda. E muitos acabam se frustrando, por quê? Porque a confiança acaba sendo depositada em um homem, em uma mulher. E você sabe, por mais que nós queiramos, de fato, suprir o outro, nós não temos essa capacidade. Eu sei que tem muita gente que ele entra no casamento com essa expectativa, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer a minha esposa mais feliz do mundo, e esse deve ser o desejo do seu coração de fato, mas acredite, você não vai conseguir suprir. Plenamente você não vai conseguir, porque homem nenhum é capaz, porque a verdade, a grande verdade a nosso respeito, é que o único que pode suprir os nossos verdadeiros anseios é o Senhor. O único que pode, de fato, nos dar uma água da qual nós vamos beber e nunca mais vamos ter sede é o Senhor. Então tem muita gente que ele se relaciona com essa expectativa e muitas vezes ele não sabe por que meu relacionamento não está dando certo, por que meu casamento às vezes não está bom, por que o vinho acabou, né? Muitos falam, sabe, o vinho acaba quando o Senhor não é o centro. O vinho acaba quando eu não coloco a expectativa no lugar certo, e o lugar certo é Jesus, porque somente Ele pode suprir você. Eu sei que você quer, você deseja e você anseia isso, mas acredite em mim, em algum momento você vai perceber que de fato a confiança no outro, ou colocar essa confiança ou essa expectativa elevada demais, é que vai ser de fato a razão de muita frustração. Então tem muitos que se relacionam e se frustram, se casam e se frustram. E aí ele quer colocar a culpa no outro, mas na verdade a culpa não é do outro. Não é o outro que não quis de fato suprir você, ele até quis, ele só não conseguiu. Porque ele não era capaz. Porque o único que pode, de fato, suprir os seus anseios é Jesus. Você sabe, a Bíblia fala sobre uma mulher, você já deve ter ouvido a história da mulher samaritana,
que Jesus encontra com ela, e a Bíblia fala que aquela mulher já estava no 6º marido. Sabe o que significa isso? Significa que aquela mulher era uma mulher frustrada com o relacionamento. Ela se casava com um, ele não supria, ela se casava com o outro, ele não supria. Até o momento que Jesus chegou e falou, olha, não adianta, você pode casar quantas vezes for, mas se você não beber da verdadeira água, que é a água que eu posso dar, ou seja, se você não colocar a sua expectativa no lugar certo, você vai viver frustrado. Então você sabe, se talvez hoje seu casamento, seu relacionamento está assim frustrado, é porque às vezes você está depositando a confiança no lugar errado. Você está colocando a sua confiança na pessoa e não no Senhor. Mas você sabe, é interessante porque o que a Bíblia fala é que aquele que deposita a confiança no outro, ele vai ser como um arbusto solitário no deserto. Ele não vai ver o bem quando o bem vier na vida dele. Você sabe, talvez esse é um dos cenários mais tristes, mas muitos casamentos chegam nesse ponto. Onde não adianta o outro fazer qualquer coisa que seja. O outro sempre vai se sentir insatisfeito e frustrado. Mas por quê? Porque colocou a confiança no outro. Mas você sabe, esse não é o seu relacionamento. Esse é o primeiro tipo, é o que deu errado. Mas eu quero falar para você do segundo. Porque o segundo relacionamento aqui, diz a Bíblia, o segundo tipo de casamento, é aquele que coloca a confiança no Senhor. Você sabe, quando você se relaciona, quando você entra no relacionamento, quando você se casa, colocando a sua confiança no lugar certo, que é nele, colocando a sua expectativa nele, as coisas mudam. O resultado é outro. Eu não estou dizendo que você não deve casar com a expectativa, de certa forma, de esperar que o outro, de fato, venha suprir você. Eu só estou dizendo que você tem que colocar, primeiramente, a sua confiança em Deus. Porque quando você coloca a sua confiança primeiro nele, o outro vai suprir você. Sabe por que ele vai suprir? Porque no final das contas, a sua confiança é em Jesus. Você não confia de fato nele, você confia no Jesus que está na vida dele. Você não acredita de fato que é ele que vai suprir, mas o Jesus que está nele vai suprir você. Isso quer dizer que você colocou o Jesus no lugar certo, no lugar em que ele deve estar no seu casamento, que é no centro. Ele tem que ser o primeiro. É nele que você deve confiar. Você sabe, quando você entra no relacionamento, depositando a sua confiança em Deus, as coisas mudam. Quando você entra no relacionamento para suprir o outro, não baseado naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Jesus fez na sua vida, e pode fazer através de você na vida do outro, você se torna um suprimento. Você se torna uma fonte de vida. Você se torna alguém que vai fazer de fato com que o seu casamento seja um casamento, como a Bíblia diz, plantado junto a ribeiro de águas. Você sabe, um casamento plantado junto a ribeiro de águas é um casamento que ele sempre está suprido. Ele é uma fonte de vida. As pessoas olham para ele e falam, nossa, eu quero um casamento assim, eu quero um relacionamento assim. E muitos às vezes olham para esse relacionamento e falam, será que esse casal não tem problema? Eles têm, mas eles depositaram a confiança em Deus. E é por isso que uma vez que eles depositaram a confiança no Senhor, eles sabem que eles podem suprir um ao outro. Não pelo que eles têm, mas por aquilo que Jesus fez na vida deles e tem feito. A Bíblia fala que esse casamento é plantado junto a ribeiro de águas. Sabe, no devido tempo, ele dá o fruto sempre vem. Um casamento plantado junto a ribeiro de águas, cuja confiança, primeiramente, é o Senhor, ele sempre dá fruto. Ele sempre tem vida. As folhas dele estão sempre verdes. Você vai olhar para esse casamento, pessoas vão olhar para esse casamento e falar, nossa, eu quero um casamento assim, eu quero ser como esse casal, eu quero ter o que eles têm, eu quero viver o que eles têm. Porque, na verdade, o que eles têm, você também tem. É Jesus. Às vezes, a diferença é só o lugar que Jesus está posicionado. Você sabe? A Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus fez, você deve lembrar, foi numa festa de casamento. Mas o milagre que Jesus fez naquela festa de casamento, ele é interessante porque a Bíblia fala que o vinho daquele casamento acabou. Você sabe, muitos se casam com essa ideia na cabeça. Ah, pastor, o vinho uma hora acaba. Não, eu quero falar para você, o vinho só acaba quando Jesus não está no lugar certo. Você sabe, a Bíblia fala, em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, que naquele casamento, Jesus não era o convidado principal. Se você ler o texto, vai estar dizendo assim, Jesus também foi convidado. A mãe dele foi convidada e ele também foi convidado. E sabe, quando Jesus é só um também, é só alguém que está por aqui, o vinho acaba.
Mas quando ele é colocado no lugar que ele tem que ser colocado, que é no centro, quando a expectativa é depositada nele, quando você se casa não depositando sua expectativa no outro, mas depositando a expectativa em Deus, nele, ele é o centro. Acredite, o vinho nunca vai acabar. E o vinho não vai acabar porque Jesus está no lugar certo. Sabe, eu quero convidar você. Sabe, se você ainda não é casado, mas deseja se casar, deseja se relacionar, antes de encontrar a pessoa amada, coloque Jesus no centro. Pergunta para Ele. Entrega o seu coração nas mãos dele e fala, Senhor, que seja o Senhor a colocar o meu coração na mão da pessoa certa. Porque antes de qualquer coisa, eu quero me colocar diante do Senhor. Sabe, se você está se relacionando, já está na corte ou é noivo, entenda esse princípio para a sua vida. Que o Senhor seja o primeiro lugar. Coloque a sua expectativa nele antes de qualquer coisa. E se você é casado e talvez seu casamento hoje chegou num ponto onde aparentemente o vinho acabou, onde vocês já não conseguem mais suprir, vocês estão se sentindo assim, um arbusto solitário no deserto. Faça isso que eu falei para você. Coloque Jesus no centro. Deposite a sua expectativa nele. E eu quero falar isso para você nessa noite. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer depois disso? Não tenha dúvidas. O seu casamento, o seu relacionamento vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo vai dar o fruto, que as folhas nunca vão murchar. E no tempo da sequidão, no tempo do deserto, você não vai temer mal nenhum, porque a sua confiança está no Senhor. Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus.